Nosso convidado de hoje é o advogado criminalista Dr. Wesley Felipe Martins dos Santos Rodrigues, conhecido por sua atuação firme e estratégica em julgamentos de grande repercussão no estado de São Paulo. Dr. Wesley é um nome cada vez mais reconhecido no direito penal, especialmente em processos de júri popular. Formado com bolsa do ProUni pela Faculdade Barão de Mauá, ele é um verdadeiro exemplo de superação. Lutador vindo de escola pública, com uma trajetória humilde e que hoje está à frente da defesa em casos emblemáticos. Seja bem-vindo ao Direito ao Ponto, Dr. Wesley. Boa noite, doutora Elohane. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para ter um papo com vocês. Boa noite a todos que estão assistindo também. Doutor, eu já fiz um breve resumo sobre a sua história aqui, mas eu gostaria de entender da onde veio a vontade de fazer direito, se veio de infância, como foi isso. Elô, vou te chamar de Elô, tá? Pode chamar. Pode parecer clichê, mas o direito me escolheu. A verdade foi essa. Porque eu não tenho familiar que cursou direito, não tenho parente na polícia, delegacia, qualquer outro tipo. Formei em escola pública e na época fomos prestar o Enem e eu e outros colegas prestamos o Enem e com a nota de corte fomos selecionar os cursos, que naquela época era um pouco diferente do que é hoje. Primeiro você fazia a prova, depois você selecionava um curso sem saber sua nota e depois eles te davam informação se você seria aprovado ou não. Então não sei como é que está funcionando hoje. Então na época a gente tinha 5 opções que a gente poderia colocar e se a nossa nota atingisse qualquer uma dessas escolhas, a gente poderia ter direito à vaga. Eu me lembro que eu tinha colocado psicologia como primeira opção, coloquei marketing, publicidade, direito em quarto e eu não vou me recordar qual que foi a outra. E quando estava encaminhando para mandar, faltou um dígito no meu CPF, voltou, tive que refazer tudo. E dessa vez eu coloquei direito em primeiro lugar. Ai, que legal. E passou 3 semanas, 4 semanas, chegou uma carta em minha casa, minha mãe recebeu, falou assim, chegou uma carta pra você, a hora que eu fui ver, você foi aprovado como bolsista do ProUni, na época era uma vaga só, você tem direito a estudar na escola Barão de Mauá, tal. E aí eu fui na Barão de Mauá, porque eu não tava acreditando, porque ninguém na minha família nunca tinha feito ensino superior. Mostrei pra minha avó, pra minha mãe, e eles também não estavam acreditando. E até que fomos na Barão de Mauá pra ver se era verdade mesmo. Falei assim, nossa, parabéns, tal, você passou. Você precisa só fazer uma redação aqui pra comprovar que é você mesmo, tal. Eu falei, mas a senhora tá falando sério? Não tenho que pagar nada. Porque naquela época tinha essa situação de você ganhou um computador, mas você tem que ir lá fazer um curso de 12 meses. Então a gente e a minha mãe sempre tentava esses cursos profissionalizantes, porque eu tentava sempre me encaixar no mercado de trabalho, era muito difícil. Então a gente recebia muito essas propostas. Então fomos até a Barão de Mauá. E aí eles falaram, não, realmente, seu filho ele passou como bolsista do ProUni, ele tem direito à bolsa integral, e ele pode começar a partir da semana que vem e tal, traz a documentação aqui e fazer a matrícula. E eu fiz a faculdade durante os 5 anos, sem pagar R$1, graças a essa bolsa do governo. Sim, nossa, que legal, história bem legal mesmo. E aí você começou o direito e você foi se apaixonando durante o curso. Eu me apaixonei na primeira aula, eu tive aula com o Dr. Naú, e pra quem não sabe, o Naú é um grande promotor que tem aqui em Ribeirão Preto. E na primeira aula, ele gosta sempre de se apresentar, ele gosta de mostrar como que ele vê o direito. Ele olhou bem pra mim e falou assim, você sabe por que existe tanto roubo de gente jovem que eles cometem? Aí eu fiquei olhando pra ele assim, sem entender o que tava acontecendo, nem sabia que era promotor. Eu falei assim, porque ele quer um boné igual ao seu, cara. Porque o Naú fala bem assim, que ele quer um boné igual ao seu, cara. Eu falei, como assim, professor? Porque ele não tem oportunidade de trabalho e que você tem, porque ele achou que eu era rico também. Porque a maioria das pessoas que fazer faculdade na Barão, eles tinham uma condição mais tranquila. Ele não tem a oportunidade que você tem, então às vezes ele faz essas coisas aí, é justamente por isso. E tava tendo um assunto lá na sala de aula justamente por isso, que bandido bom era bandido morto naquela época. Então o Naú meio que escutou essa conversa, ele pegou e falou isso. Tipo assim, pra gente não julgar as pessoas que a gente não sabe das condições dele, mas não defendendo o roubo. E eu realmente eu prestei atenção no que o Naú falou ali, porque era realmente a realidade que eu vivia. Apesar de eu nunca ter cometido nenhum crime, mas sempre tive vontade de ter as coisas, não tive acesso, e os outros amigos também tinham vontade.
justamente por eles terem essa vontade de querer ter alguma coisa que eles não poderiam ter condições, eles acabavam partindo para a vida do crime. Então ali eu percebi que estava do outro lado, estava um promotor que estava acostumado a julgar essas pessoas. E foi aí, a partir daí que eu me apaixonei pelo direito penal, a partir daí que eu comecei a focar realmente na minha carreira de advogado. Eu acho que foi na primeira aula com o Naú e eu sou grato a ele até hoje. Sim. Então, você já na faculdade já sabia que iria fazer penal. Já sabia que ia fazer criminal. E você sabia que queria ser advogado também. Sabia que queria ser advogado. Vocês podem achar que eu tô me achando, mas eu fui o melhor aluno da minha sala em todos os anos. Legal. Antes de iniciar as provas, os meus colegas de sala sabem, eu ia para a biblioteca, eu estudava à tarde, e quando chegava à noite, tinham alguns colegas que eles trabalhavam, então eles não tinham tempo de repassar a matéria. Eu ia na lousa, repassava a matéria para eles de todas as matérias. Então, antes de todas as provas, eu ia lá, escrevia na lousa para eles, ó, vai cair isso, 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 isso. Então, eu fui um aluno muito dedicado. Só que eu sempre falei, eu vou ser advogado, eu não quero ser juiz, eu não quero ser delegado, eu não quero ser promotor, eu quero ser advogado criminal. E aí você já saiu, já pegou a OAB e já começou a advogar. Aí eu tive oportunidade no escritório que eu trabalhava, que eu me dediquei, eles deixaram eu começar a trabalhar lá, abrir uma área criminal que não tinha na época. E a partir daí que as coisas começaram a andar e começou porque eu tinha minhas tarefas e eles deixavam eu fazer a parte criminal por fora, que sobrasse tempo. E começou a não sobrar tempo. E aí eu tive que escolher entre ir para a área criminal de vez e abandonar o que eu fazia, que era a recuperação judicial, que eu trabalhava no escritório que fazia recuperação judicial. Então foi aí que eu falei assim, eu vou fazer direito. Vou fazer criminal só. Aí tinha um amigo meu, o Abreu, ele tinha uma escola de bombeiro. Ele falou assim, eu tenho uma sala aqui, se você quiser eu te empresto a sala, não me cobrou nada. Você pode montar seu escritório aqui. Aí eu fui, comprei as coisas, eu lembro que eu comprei aqueles grafite para passar no chão. Eu fui lá e montei meu primeiro escritório atrás dessa escola de bombeiro. Aí foi quando eu fui conseguir meu primeiro cliente e que as coisas começaram a andar assim. Foi indicação de pessoas que me conheciam e tal. Mas foi muito difícil no começo, não vou mentir para você não. Mas foi a partir daí, com a cara e com a coragem, que tipo assim, vou atrás do meu sonho. Passei dificuldade no começo, tava com a mãe da minha filha grávida na época. Ela me deu maior força e eu sou grato a ela até hoje nisso daí. Tipo assim, a gente comeu pão que o diabo amassou, mas a gente conseguiu sobreviver e conseguiu sobressair. Muito legal. E você, em algum momento, assim, como que eu posso te perguntar? Você não pensou em advogar em outra área? Não, eu advoguei por obrigação. Pra fazer um dinheirinho ali. Porque quando eu fazia estágio, não tinha estágio na área criminal. É muito difícil ter. Você deve saber. Difícil. É difícil ter, então não tinha, eu precisava sobreviver. Então eu estudava, eu trabalhava no escritório que era contencioso civil, aí numa área especializada em recuperação judicial. E daí eu ganhava minha vida ali, e quando eu me formei, eu perguntei se eu poderia pegar alguns casos criminais por fora, eles me autorizaram, e foi a partir daí que quando comecei a ter uns 2, 3 casos a mais, que eu falei assim, tá dando certo aqui, vou pular pra cá. Mas foi isso, mas eu nunca tive intenção de advogar em outra área, não. Hoje a gente fala que você é especialista em júri, porque você faz bastante júri, mas no começo eu acredito que você pegava todos os tipos de crime. Até hoje a gente pega todo tipo de crime, né? É? Eu não escolho casos para trabalhar, não. É que o júri ele é um pouco mais complexo. Ele Total. demanda mais tempo, ele vai te demandar um dia todo, a responsabilidade ela é muito maior. E até para você ser contratado para fazer um júri, você precisa ter uma bagagem, porque a pessoa vai perguntar quantos júris você fez. Então, no começo, o que eu fiz? Eu acompanhava outros advogados que faziam júri. E fica a dica para quem quiser fazer júri, vá naquele seu amigo advogado que faz júri, tem o Dr. Cassiano, tem o Dr. Alê, pergunta para eles, posso te acompanhar no júri? Acompanha no júri, participa, coloca sua foto lá, quando o cliente te perguntar se participou de um júri, participei, tá aqui. Foi assim que eu fiz e assim que eu acho que a grande os advogados vão ter que fazer também. Porque primeiro precisa você estar dentro de um júri, acompanhar e participar. Jamais vá fazer um júri pela primeira vez sem nunca ter participado, senão o erro é certo. Nossa, o meu primeiro ato como advogada foi um júri, você acredita? Júri é muito difícil e júri eu acho ele é uma coisa meio improvável, né? Não tem muito como você, por mais que você monte ali o que você vai falar, o que você vai fazer, tudo pode acontecer naquele dia, né? Tudo pode acontecer porque você não sabe qual que é a tese do promotor.
Às vezes o promotor que você está esperando chega na hora eles trocam, é outro promotor, já aconteceu muito isso. Então você espera, ó, esse promotor aqui, por exemplo, é o Marco Túlio, ele tem uma fala muito engajada para a defesa da sociedade. Então eu preciso Sim. preparar uma estratégia para isso. Aí chega lá, vai o doutor Eliseu, que já é uma situação diferente. Então a gente tem que preparar e às vezes a gente é pego de surpresa também. O júri ele é improvável porque às vezes você combina uma coisa com o réu, ele fala outra, as testemunhas te passam uma coisa, chega na hora, não é nada do que eles passaram, o promotor vem com uma situação que você não tinha visto, que a testemunha falou lá na delegacia, na primeira época, na primeira fase. Então Sim. tem tudo isso. É, eu já peguei processo, aos poucos, eu não fiz muitos júris ainda, né? Estou indo mais para essa área. Todo mundo fala que o júri, na verdade, é o ápice do advogado criminalista. Pelo menos para mim, eu entendo dessa forma. É o ato mais importante, porque a gente ali debate, é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que tem que ter peito e coragem para fazer, porque não é fácil. A gente diz que o júri separa os homens dos meninos e das meninas. Porque você vai ter que colocar todo o seu conhecimento à prova ali. Além de você ter o seu conhecimento no direito criminal, direito penal, você vai ter o poder de convencimento e argumentação. Porque você vai precisar passar para os jurados a sua estratégia defensiva para você convencer essa sua estratégia defensiva ela se converter num voto favorável. Então você precisa mostrar para os jurados o que você realmente quer que ele faça por você, mas antes de tudo, ele vai fazer por ele. Então você tem que mostrar para os jurados o seguinte, ó, a decisão correta para você vai ser essa aqui. Só que você tem que fazer de uma forma que ele não se sinta que como você tá como que se fosse você que estivesse obrigando ele a fazer, mas você tem que buscar o senso que ele tem dentro dele de justiça para que ele analise aquela situação e fale assim, ó, o correto seria eu fazer isso, então eu não vou condenar essa pessoa. Ou eu vou condenar essa pessoa, vou absolver, ou esse tanto de pena aqui é o ideal, esse tanto de pena é o razoável. Porque vai ter júri que a gente vai pedir para os jurados, apesar de que a gente vê que um caso está muito difícil, fala assim, ó, mas mesmo que ele tenha cometido esse crime, a condenação que a acusação está pedindo ela é muito severa. Tem como a gente buscar um meio termo. Não adianta a gente colocar essa pessoa o resto da vida na cadeia, porque erros acontecem. E a gente vai trabalhando umas estratégias nesse sentido para mostrar para os jurados que ele está fazendo a escolha por livre e espontânea vontade dele, mas que a gente está meio que induzindo, colocando ele para um caminho correto, um caminho da justiça, um caminho da clemência. É mais nesse sentido. Então, além de você ter todo o seu aparato que você tem que ter, fazer os 5 anos e mais especialização no direito penal, você vai ter que ter esse poder de argumentação. Senão você não vai conseguir ganhar o júri. E tem um outro fato muito importante: jurado não é jurista. Então você não adianta querer usar linguagem técnica que muitas vezes ele não vai entender, né? Você precisa ali usar uma linguagem que ele vai te entender o que está falando, uma linguagem, a gente fala popular, né? Essa eu aprendi com o Dr. Bento. Para mim, a minha inspiração é o melhor advogado que eu já vi atuar no júri. Legal. Jurado, ele não conhece de lei, ele conhece de justiça. Então você precisa mostrar para ele o que é justo naquela situação e o que não é. Qual a pena que vai ser aplicada, qual a pena que não vai ser. Então é mais isso. Se você ficar focado muito na técnica, você tentar explicar para o jurado a diferença entre um dolo eventual e uma culpa consciente, para o jurado vai acabar sendo a mesma coisa. E a gente passa um semestre estudando isso, como que a gente vai explicar para ele em 1 hora e meia? Sim. Entendeu? Então a gente tem que mostrar para os jurados, em vez de mostrar o que é uma culpa consciente, é mostrar que a vida pregressa daquela situação. Vamos pegar um exemplo de uma culpa consciente aí, que é. Bebeu e dirigiu. Bebeu e dirigiu. E sem querer atropelou alguém. A gente pode mostrar para os jurados que isso é uma situação que acontece com todas as pessoas e que isso não torna a pessoa que cometeu esse crime, apesar de ser um crime, não tornaria ela uma criminosa. Então é muito mais do que você falar do direito, mas sim da atuação humana perante a vida cotidiana, a sociedade. Sim. E você percebe que tem diferença na sua atuação em cidades pequenas e cidades maiores? Tem diferença? Tem muita diferença. Porque a cidade pequena, elas têm os costumes deles. E a gente tem grande dificuldade se aquela pessoa daquela cidade pequena ela é bem vista na cidade ou não. Sim. Se o júri, a pessoa for mal vista na cidade, vou dar um exemplo de um júri que eu fiz no Poranga.
que a pessoa ela tinha muito trabalho, ela dava muito trabalho com os vizinhos. Nuporanga é uma cidade muito pequena. Então foi vizinho falar que fulano era isso, fulano falar aquilo. Foi um dos primeiros júris que eu fiz. Eu lembro até hoje, ele tomou 44 anos, ele tomou todas as qualificadoras, mas eu percebi que era muito mais pelo fato do que ele tinha feito anterior do que por conta do crime. Então, em cidade grande, a pessoa tem essa diferença porque a pessoa é um desconhecido. Então, quando se junta um desconhecido, é muito melhor. Uhum. Até porque você não vai trazer nenhum preconceito contra aquela pessoa, porque os jurados todos conheciam ele. Eu tentei tirar da cidade, mas a gente não conseguiu. E ele já entrou condenado, saiu condenado. Isso não teve Eu jeito. acredito também que também tem um fator que aqui em cidade pequena eu acho que determinados crimes chocam mais. Então as pessoas conhecem aquele crime também muito mais às vezes do que cidade grande, né? Porque tem cidades assim que você pega, acontece crime todo dia, toda hora. Então, assim, eu fui fazer um júri lá em Barra Funda, lá tem sei lá quantos júris por dia. Então, Então são assim, desconhecidos. ele não conhece, e o próprio pessoal, eu acho que até o pessoal do judiciário, o próprio juiz, o próprio promotor, é uma coisa muito habitual para ele, né? Então, assim, eu acho que tem realmente muita diferença em cidade pequena e cidade grande. Eu já percebi isso. E quando você vai na hora de ter o deferimento dos jurados, né? Os sorteados, você tem a sua estratégia para falar esse sim, Tenho. esse não? Você tem? Tenho todo um ritual que a gente faz. A gente Uhum. pesquisa os jurados, a gente pesquisa se eles têm Facebook, se tem Instagram, a gente vai lá ver quais postagens eles fazem, se ele é de esquerda, se ele é de direita. Porque se a pessoa for de direita, é uma pessoa mais conservadora, então a gente tem uma abordagem mais conservadora, no sentido de honestidade, de justiça, de tentar mostrar que as coisas elas são mais severas. E a gente que é trabalhador, a gente está cansado de injustiça. Se for uma pessoa que a gente que ela é mais liberal, mais progressista, a gente tem uma abordagem mais diferente. Só Sim. que vai ter casos que a gente vai ter que abordar os dois, porque às vezes tem o mesmo jurado ali de esquerda e de direita. Então a gente vai ter que achar um meio termo para trazer esse cara para o nosso lado. Porque no final de tudo é isso, né? É você trazer a pessoa para o seu lado, Uhum. para que ela compre a sua ideia, a sua estratégia defensiva, a sua argumentação, que ela te entenda e no final isso seja convertido num voto. Sim. E eu acho também, você falou bastante em relação ao júri, da argumentação e tudo mais, eu acho que o júri também você tem que ter uma inteligência emocional, né? Porque mexe muito com as emoções. Você tem que ter uma inteligência emocional muito, muito, muito afiada, só que você não pode deixar aquilo ali te atrapalhar. Porque se você pegar qualquer promotor de justiça um pouco mais experiente, ele vai tentar te estabilizar o tempo todo. Então, às vezes, uma frase ali que você está no meio de um raciocínio e ele percebe que ele está perdendo, ele vai te jogar uma frase para tentar tirar o seu raciocínio. Você não pode deixar cair nisso, você tem que saber respirar, porque uma coisa é você escutar uma pessoa equilibrada falando e você concordar com ela. A Uhum. partir do momento que o promotor tirar você do sério, você começar a ser visto como uma pessoa desequilibrada perante os jurados, você vai perder sua credibilidade. Sim. Então, se o promotor fez alguma piada, o juiz fez um indeferimento que você não gostou, respira fundo, tenta manter a calma, explica para os jurados a situação, explica que isso é uma estratégia da acusação, de tentar tirar o foco da defesa, porque normalmente quando eles estão perdendo, quando eles veem que o convencimento tá acontecendo, eles tentam, de alguma maneira, eles precisam te atrapalhar. Então tem que explicar para os jurados que isso é uma estratégia defensiva, que funciona muito mais do que você brigar com o promotor, do que Sim. você atacar ele, entendeu? Eu não tenho essa abordagem de atacar o promotor. Eu prefiro muito mais explicar para os jurados que o que ele está fazendo é uma estratégia da acusação, que é muito melhor do que você ficar atacando a pessoa do promotor, que lamentavelmente eu vejo alguns advogados fazerem isso. Eu acho que é um erro. Entendeu? Atacar promotor, atacar juiz não pega bem. Sim. Espera seu momento de falar e quando for sua vez, você explica para os jurados essa situação. Eu Sim. tive um problema com o juiz de um júri que eu consegui anular. Eu tinha solicitado pro réu ele usar vestes comuns, que é roupa, não usar roupa de Sim. preso, resumindo. Sim. E o juiz ele se negou. E já tinha entendimento dos tribunais superiores que isso atrapalhava o convencimento dos jurados. Mesmo assim, o juiz, não sei se por ego, por opinião própria, ele negou que o réu utilizasse essas roupas comuns.
E eu vinha numa sequência de 7 absolvições que eu tinha conseguido. Só que nessa, como ele tava com roupa de preso, ele foi condenado a 22 anos. Aí eu fui, recorri, e aí o tribunal mandou voltar esse júri, porque claramente prejudicou esse entendimento pacificado. Esse júri voltou. Então eu poderia muito bem ficar brigando com o juiz por conta disso na época. Não fui, fiz o recurso. Quando foi fazer as alegações finais desse novo julgamento, eu fui expliquei para os jurados. Eu falei, ó, vou falar muitas coisas aqui que o juiz não vai ficar contente com o que eu vou falar. Mas a gente precisa falar, porque se não for eu, quem vai falar essas coisas que acontecem? Mas às vezes a gente tem um tribunal que ele é meio, além dele ser precário, ele é preconceituoso. Aí o promotor falou assim, então você está chamando o juiz de racista. Eu falei, não estou chamando o juiz de racista. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, porque certas situações, os juízes eles fazem muitamente por preconceito, por entender que a pessoa já entra condenada aqui. O que ia mudar na vida do juiz e do promotor de vocês, o réu sentar ali com uma roupa de gente, uma roupa normal, uma roupa, uma veste para ele ser julgado. Porque se a gente for pensar, quando a gente vai fazer uma entrevista, com que roupa que a gente vai? A gente coloca a nossa melhor roupa. E aqui é a entrevista da vida dele, é aqui que ele vai decidir se ele vai passar os próximos 5, 10 anos preso ou se ele vai permanecer solto. Então, o que custava o juiz, ele dar esse mínimo de dignidade pro réu? E quando eu falo isso, eu tenho certeza que ele não tá gostando do que eu tô falando. Sim. Eu tenho certeza que a partir desse momento aqui, a gente não vai ter uma amizade com o juiz, com o promotor. Só que Sim. eu não tô aqui para fazer amizade. Eu tô aqui para fazer justiça, eu tô aqui para falar o que é certo. E além do mais, para fazer o que eu fui contratado, que é defender os interesses dessa pessoa. Sim. E com base nisso, a discussão desse crime era que o réu tinha mexido com a família dele, tinha batido no pai dele, e ele foi lá e matou essa pessoa depois. O pai dele já era de idade, essa pessoa era perigosa, ele ficou com medo da pessoa voltar lá, ele foi e matou antes. E essa era a discussão central. Só que acabou que ficou mais a discussão por conta das roupas. Então os jurados eles compararam o seguinte, ó, era certo ou errado ele usar roupa comum ou não? Ele era boa pessoa, ele merecia, ele tinha que sentar aqui e ter um tratamento digno, um tratamento humano, sim ou não? E a partir desse momento que os jurados compraram essa briga, falaram assim, não, ele tem que ter um tratamento humano sim, porque ele era um cidadão de bem, um cidadão, esse termo ele tá vulgarizado ultimamente, mas era um cidadão que nunca tinha cometido nenhum crime. Como os 7 jurados estavam ali. E mexeram com a família dele, como poderiam mexer com a família dos jurados. Então os jurados se colocaram na posição dessa pessoa, se alguém mexesse com a sua família, você podia ser condenado a 400 anos, mas pelo menos te dessem dignidade de você sentar aqui e ser julgado como uma pessoa que você foi a vida inteira. Do que adiantou essa pessoa, ele tinha 45 anos, trabalhar tanto, pagar tanto imposto, ser honesto, porque só a gente sabe como que é difícil ser honesto, para chegar aqui e não deixar a pessoa usar uma roupa comum. E você vai falar para mim, doutor, eu já apontei pro promotor, que o juiz não foi preconceituoso? E foi aí que a gente ganhou essa tese. Então, uma coisa que o promotor fala para tentar prejudicar a gente consegue utilizar da forma reversa. Se a gente tiver inteligência emocional para isso. Sim. E o uso das algemas, o que você me fala? O uso das algemas é a mesma coisa, entendeu? Você tem 4, 5 policiais armados ali, o réu em defesa. Aí você tem todo o histórico de vida do réu também. Sim. Mas júri eu já percebi que a maioria mais é tranquilo. primário. A maioria é primário. Mas esse é o legal do júri, porque o júri não é um lugar onde estão criminosos. Ali estão pessoas comuns que alguma circunstância da vida fizeram que ela cometesse aquele crime. Eu já Então, percebi que júri geralmente é primário. Por isso que o jurado ele nunca pode o cara sentar ali com roupa de preso. Porque ele era uma pessoa comum até o dia que ele cometeu esse crime. Seja por amor, seja por vingança, seja por uma justiça com as próprias mãos. Mas ele era uma pessoa comum até sentar ali. Óbvio que vai ter casos em que a pessoa foi cruel. Já estava na vida criminosa. Mas 99% dessas pessoas que sentam no júri, elas são pessoas comuns do povo. Igual o jurado que está sentado ali. Então o primeiro passo que você tem que fazer é mostrar isso pro jurado. Sim. Porque aí você consegue empatia. Porque sem empatia você não vai ter vitória. Você conseguir a empatia dos jurados para com o seu cliente, você já está com 50% da chance. Aí você já percebeu em casos de jurados desinteressados? Já.
Porque eu já fiz um júri que um jurado dormiu. Falei, gente, como que ele vai julgar a vida da pessoa dormindo? Tá nem ouvindo. Aí nesses casos você tem duas situações. A primeira é tentar bolar alguma estratégia para que aquele júri fique movimentado, trazer alguma situação interessante, ou avisar o juiz, porque se o jurado dormir é motivo para anulação do júri. Se avisar o juiz dessa forma. Eu tento sempre a primeira. Eu tento tentar chamar a atenção dele, eu gravo o nome de todos os jurados. Eu chamo, ó, dona Maria, imagina se fosse a senhora fizesse isso, como que a senhora reagiria? Porque anular o júri é bom, né? Em algumas situações, mas em outras, dependendo pro É réu porque a preso, gente nunca sabe protela o processo, né? qual seria aquele desfecho, até que eles votassem. Então, para a defesa, não tem como saber se seria bom ou ruim anular um júri, porque porque quem vê cara não vê jurado. A gente não sabe se aquela pessoa ia votar a favor ou contra. Apesar que tem alguns casos que eu tinha certeza que a pessoa ia votar contra, e na hora um colega meu me falou, vai nela, tal. Inclusive esse de Cravinhos agora. Eu falei, nossa, eu não queria ter essa jurada, porque eu não tava me sentindo confortável com ela, que era uma senhora toda carola, e o júri de Cravinhos era de dois primos que tinham brigado num churrasco. Ou seja, era uma situação totalmente avessa que essa mulher trabalhava. Eu já tinha pesquisado que ela era da Assembleia de Deus. A mulher foi com saia, então cabelo de trança. Então eu percebi que aquilo ali não era uma situação que ela estava acostumada a viver e ela seria muito mais severa no julgamento, ela não teria mente aberta. E o doutor que estava comigo, ele falou assim, nossa, mas é que eu achei que ela era uma senhorinha tão boazinha. Eu falei, ela é uma senhora boazinha. Ela deve ser ótima, só que a situação que ela vive era totalmente diferente da que aqueles dois estavam vivendo. Sim. Eles estavam enchendo a cara e se esfaquearam. Entendeu? Entendi. Não, faz total diferença mesmo. E tem vezes que às vezes você olha pro jurado, ele não faz expressão nenhuma, né? Ele não faz expressão nenhuma, você não consegue perceber se ele tá concordando com você, se ele tá achando um saco aquilo ali, se ele quer ir embora logo. Eu já percebi que eles não gostam que demora, né? Eles não gostam muito que protela demais. Sabe uma coisa que eu percebi? O jurado, ele gosta que advogado fica brigando com o promotor. Gosta. Porque aí eles chamam a atenção deles. E tem advogado que se aproveita disso, né? Mas na maioria dos casos, quando tá tendo briga, aí que ele. Tem jurado que tá assim, ó. Aí começa a brigar advogado com promotor, aí ele já volta todos os olhos. Assim, deixa eu ver o que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui, porque não é uma coisa que eles estão acostumados a ver. Sim. Mas é interessante isso mesmo. É interessante. E tem algumas cidades, por exemplo, eu fiz um júri em Santa Rosa recentemente, que é comum aquele jurado já ter feito vários outros júris. Porque Aqui em Ribeirão também. Acontece também? Aqui em Ribeirão também. Nossa. Aqui em Ribeirão eles ficam um mês, né? Ele só não pode participar da sessão anterior. Então já teve um júri que eu fiz. Deixa eu lembrar qual que foi exatamente. Eu fiz um júri de um rapaz que ele tinha esfaqueado a namorada. E eu lembro que tinha um jurado que era meio careca. Aí passou um júri. Depois no outro júri esse jurado tava lá também. E eu lembro que eu tinha absolvido esse rapaz. Aí esse jurado foi sorteado de novo. Eu falei, nossa, não é possível que é tanta sorte assim. Ele foi de novo. E eu lembro exatamente que esse foi o júri que a gente perdeu. Do José Douglas. Esse jurado, ele votou a favor da gente em todos os quesitos. Sim. Você já sabia. Eu já sabia. Teve um quesito que foi um voto só. Eu sabia que era dele. Nossa, imagino. E o que você falaria, por exemplo, assim, você já deu uma dica para quem quer começar júri, mas qual outra dica você daria? Você fala para começar ou no plenário? Os dois. Para começar, eu acompanharia alguém que esteja fazendo júri já, para você pegar a expertise da área. Começa a falar nem que fosse 5, 10 minutos para tentar quebrar esse gelo, porque é difícil. Não vai achando que é fácil você chegar na frente do jurado, na frente do juiz, na frente do promotor, na frente da plateia, para começar a discorrer sobre um tema e tentar convencer essa pessoa, porque não é um trabalho que você apresenta na faculdade e só precisa falar. Você tá ali por um motivo, você tá ali para ganhar um voto. Então, a sua argumentação tem que ser nesse sentido. Então, você vê outras pessoas como que elas trabalham e pega essa expertise. No plenário, a primeira coisa que eu falo é manter a tranquilidade, ter o Código de Processo Penal na ponta da língua, principalmente no quesito das nulidades, porque se tudo der errado,
e acontecer alguma coisa que você consiga reverter esse júri, você precisa argumentar lá na hora. Porque no tribunal do júri, as nulidades elas têm que ser arguidas nos momentos em que elas acontecem. Então, o promotor falou do uso das algemas, o promotor fez o uso do argumento de autoridade, o assento de acusação falou sobre a decisão de pronúncia. Excelência, pela ordem, consta na ata, que ele fez menção a isso. Por quê? Porque quando você for fazer o seu recurso, se não tiver na ata, não vale de nada. Uma situação importante também no que tange às suas teses defensivas. Verifica sempre se sua tese defensiva está constando na ata. Principalmente, mesmo que vocês não utilizem dessa tese, falem por 5 minutos da tese da clemência. Por quê? Porque jurados, às vezes, eles não entendem como funciona a quesitação. E se você utilizar apenas uma tese de negativa de autoria e posteriormente os jurados eles votarem que a pessoa cometeu aquele crime e mesmo assim absolvem, o tribunal vai reverter. Porque sua tese foi unicamente sobre negativa de autoria. Então, utilize uma tese de clemência, por quê? Porque se os jurados absolverem, de qualquer forma, o MP não vai conseguir recorrer, porque você utilizou aquela tese. E os tribunais já entenderam que qualquer que seja a tese defensiva, a soberania dos vereditos, a não ser que seja contrária à prova dos autos. E como o quesito absolutório, ele independe de qualquer prova, os jurados ele podem absolver, inclusive por clemência ou qualquer outra situação, você fica resguardado nesse sentido. Teve um caso aí que eu acho que vai voltar. Porque eu estava advogando para uma pessoa, não vou falar qual caso que é, mas se voltar, quando voltar, eu vou falar para vocês que caso que é esse. E foi exatamente o que aconteceu. Eu consegui a absolvição da pessoa por negativa de autoria, então quando foi lá, voltaram os quesitos. Os 4 quesitos, ela foi absolvida por unanimidade, como que ela não tivesse cometido o crime. O coautor, os jurados entenderam que ele cometeu o crime, mas absolveram. Só que o advogado, ele utilizou apenas a tese negativa de autoria. E os jurados absolveram. O promotor recorreu e vai voltar. Por quê? Essa tese, ela não foi aventada na... E não tinha como eu fazer isso também, porque eu não estava advogado da outra parte. E eu não posso interromper o outro advogado, até por questão ética. Tem advogado que não acha legal. Que não gosta de ouvir sugestão. Que não gosta de ouvir sugestão. Entendeu? Aí eu espero que volte só o dele, também eu continue. Sim, porque senão... E assim, ó, eu sei que você pega muitos casos de repercussão aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Apesar de a gente morar numa cidade grande, né? É uma cidade... acaba que é pequeno, os crimes acabam sendo conhecidos, Sim. né? Mesmo que a gente não mora em cidade pequena. E, bom, até onde eu sei, você vai me corrigir se eu estiver errada, o caso mais famoso que você pegou foi o caso do menino Joaquim, que foi a nível nacional. Foi da Natália. Isso. Eu acho que foi o mais famoso da cidade até, né? Eu não me lembro de outro que teve tanta repercussão assim. Talvez mais antigos, né? Mais antigos, mas desses últimos 10 anos acho que foi esse. Sim, foi o caso mais... E esse foi legal porque esse todo mundo achava que a Natália era culpada. Então a gente já entrou meio que perdendo. Sim. Tendo que demonstrar para os jurados que não era aquela situação. E tem gente até hoje que mesmo essa mulher sendo absolvida, eles acham que os jurados erraram. Que ela tinha alguma culpa. E que ela tinha alguma culpa, que ela deveria ser condenada. E como que foi lidar com essa pressão? Porque naquela época foi uma pressão emocional muito grande e uma pressão da mídia também em relação uma pressão para a carreira, né? Porque ali na verdade, foi um divisor de águas. Porque uma coisa é você defender uma pessoa em que as provas estão favoráveis contra ela e que as pessoas acham que ela é inocente. Outra coisa foi um caso da Natália, que a mídia passou 10 anos espancando essa mulher, que ela tinha que ser presa, que não via a hora do julgamento. Eu lembro que o promotor, ele passava toda semana na TV, mostrando as provas, que ele tinha certeza que a Natália participou, que as provas eram contundentes contra ela. E esse júri eu fiz com o Dr. Natan. E eu e o Natan ficamos na nossa, aguardando, porque o promotor ter antecipado as teses defensivas, as teses de acusação dele foi bom pra gente. Então a gente já sabia que ele ia alegar e tudo se resumiu ali no caso dela sobre se ela participou ou não, se ela sabia que o Guilherme teria assumido com esse menino. E a Natália, no início, ela não sabia que o Guilherme teria cometido aquilo. Então, até então, ela tentou proteger o Guilherme. E nessa tentativa de proteger ele, quando ele foi desmascarado... Ela se queimou um pouco. Ela se queimou muito.
Tanto é que ela ficou presa. Ela não conseguiu nem ver, ela não conseguiu nem ir no enterro do filho dela. Só que aí depois que baixou um pouco a poeira, o Dr. Nathan ele conseguiu um habeas corpus para ela responder em liberdade, porque as provas contra ela eram poucas, que ela tinha outro filho menor com o Guilherme, que era recém-nascido. Então, essa situação da Natália, ela foi meio que por esse lado. Então a gente teve que desfazer uma situação que as pessoas ficaram 10 anos martelando. E os jurados eles já foram lá para condenar ela. Com certeza. Com certeza. Não, Então, e ele também. então nesse dia, o que a gente tentou demonstrar para os jurados, eu e o Dr. Nathan, que a gente fez essa tese? Primeiro, que a Natália era uma boa mãe. E ela não tinha motivo para fazer mal para o menino. E essa outra situação era a dependência do Guilherme, ela não foi o fator determinante para que ele cometesse o crime ou não. Porque muita gente. Por que as pessoas imaginavam? A Natália colocou um cara usuário de droga dentro de casa e esse usuário de droga sumiu com o filho dela. E ela tem que ser Isso responsabilizada. que eu ia falar, uma questão de Ela responsabilidade tem que ser responsabilizada. em relação a ela ser mãe, né, no caso. Só que a gente demonstrou que a Natália era uma pessoa que tinha sido abandonada pelo primeiro marido, ficou com o Joaquim sozinho. O pai da Natália era um senhor muito sistemático, e ele não aceitava que a filha dele fosse mãe solteira. Então a Natália teve que arrumar outra pessoa logo, e ela arrumou o Guilherme. E a outra situação foi que ela teria conhecido o Guilherme na clínica, e o Guilherme ser usuário da clínica, mas a situação foi a seguinte: o Guilherme, ele chegou a ir na clínica como usuário, aí nessa clínica ele se reabilitou, ele começou a trabalhar como monitor. Aí que a Natália chega e conhece ele. Então eles se conhecem como colegas de trabalho, não como paciente dela, como as pessoas estavam falando. Essas informações a mídia nunca passou. Sim. Então o Guilherme foi um colega de trabalho dela, que pegou ela numa fase vulnerável e começou a se relacionar com ela. Eles se relacionaram, ela foi engravidou do Guilherme. E depois daí ela descobriu que o Guilherme começou a ter recaídas de droga. Ela tentou se separar do Guilherme, o pai dela não deixou, porque o pai dela falou que era uma vergonha ela se separar 2 vezes. Então ela teve que se manter nesse relacionamento por conta disso. O pai do Joaquim também sabia que o Guilherme era usuário de droga. E foi uma tese que a gente utilizou também, porque se a Natália tivesse que ser condenada porque o Guilherme era usuário de droga e estava perto da criança, o pai do Joaquim também sabia. E ele não estava sendo responsabilizado de nada. Sim. E aí partiu da defesa do quê? Por que tudo é sempre nas costas da mulher? Por que o homem nunca é responsabilizado por nada? A mulher tem que ir lá, ela constituiu uma nova família com o Guilherme. Quem auxiliava o Joaquim financeiramente eram os pais do Guilherme. Não eram os pais do Arthur, que era o pai do Joaquim. Então, a Natália ela tinha uma base no Guilherme Longo. O pai do Guilherme, se eu não me engano, é o seu Dimas, é uma pessoa excelente, excepcional. O Guilherme era filho adotivo, pra você ter uma ideia. Então, eles abraçaram o Joaquim como se fosse família deles. E quando o Joaquim some, a Natália não vai desconfiar do Guilherme. Entendo. Porque era onde que ela tinha base. E aí ela sabia que o Guilherme era usuário de droga, o Guilherme sai de casa à noite, e ela sabia que ele saía à noite de casa. Só que, quando o Joaquim some, os policiais perguntam pra Natália: o Guilherme saiu de casa essa noite? Ela fala não. Por quê? Porque ela queria esconder o fato do Guilherme ser usuário de drogas. Só que os policiais maliciosamente colocaram um microfone dentro da viatura. E pega ela falando pra ele: mas Guilherme, aquela hora que você saiu pra buscar droga, você trancou o portão? Aí o Guilherme falou assim: não, fui, tranquei. Então eles pegaram essa situação de que a Natália mentiu pra proteger o Guilherme, porque o Guilherme buscava droga, como se o Guilherme tivesse sumido com o Joaquim. Sim. E era uma situação totalmente diferente, que até aquele momento a Natália não sabia que o Joaquim estava morto, que o Joaquim tinha sumido, que tinha sido o Guilherme. Aí a Natália errou outra vez, porque a partir do momento que descobrem que a criança sumiu e que o Guilherme passa a ser o suspeito, pela forma que o crime foi cometido, a Natália começa a narrar situações que o Guilherme teria feito com o Joaquim, que numa situação normal, um pai poderia passar do ponto. Por exemplo, o Joaquim fez xixi na cama, e o Guilherme falava pra ele não fazer xixi na cama. Então, o Guilherme colocou o Joaquim com roupa e tudo no banheiro, tomou banho, uma forma de castigo. E ela foi e falou isso pros policiais. E quando os policiais entenderam que ele judiava do menino, a Natália sabia. Só que a gente... São muitos pontos. São muitos pontos. Eles foram pegando só os pontos que a Natália teria omitido.
Mas não é que ela omitiu, é que na cabeça dela o Guilherme nunca tinha sido um suspeito. Quando o Guilherme passou a ser um suspeito, que ela teve que falar essas coisas do Guilherme, ela falou essa situação, só que acabou prejudicando ela. E o que a gente fez? A gente chamou as professoras da escola do Joaquim, porque o Joaquim falava muito bem do Guilherme. Uma situação que o Joaquim contou pra professora foi que uma vez o Joaquim chegou bravo na sala de aula, a professora perguntou, ela falou assim, tô bravo com o tio Guigui. Mas por que você tá bravo com o tio Gui? Porque ele não quis deixar usar a roupinha do Batman. E tipo assim, na escola deles, eles utilizavam a roupa na sexta-feira. E o Joaquim queria utilizar na segunda. Ou seja, o Joaquim, ele tinha liberdade para falar para as professoras se o Guilherme era uma boa pessoa para ele ou não. Então ele gostava muito do Guilherme. Então o tratamento dele com o Joaquim era no sentido de que era de um padrasto que gostava da criança. Ah, mas por que ele matou então? Sim. Aí que vai ter a virada de chave. Até o Joaquim ser diagnosticado com diabetes, o Guilherme gostava muito dele. Por quê? Porque eles viviam em harmonia. Quando o Joaquim é diagnosticado com diabetes, que acho que ele tem um episódio de desmaio, a Natália começa a ficar muito preocupada e começa a levar ele no hospital todas as vezes. E aí, quando ele foi diagnosticado mesmo com diabetes do tipo 1, que é a mais séria, ela tinha que anotar toda a alimentação dele no caderno. Então ela começou a dar muito mais atenção pro Joaquim, porque era uma criança de 3 anos com diabetes, tinha quase morrido uns dias antes. E deixou de lado o Guilherme, que era filho adotivo, que já tinha problemas com rejeição. Que era usuário de droga. Que era usuário de droga, e o outro menino. Sim. E pra completar, porque toda situação ela tem que ter o estupim. O Arthur começou a se preocupar com o Joaquim também, que é o pai do Joaquim, começou a ligar lá. E aí o Guilherme ficou enciumado. Ele falava pra Natália, esse cara não vai parar de ficar ligando aqui, não? Então foi o que o Guilherme pensou na cabeça de psicopata dele. Se eu sumir com o Joaquim, eu volto a ter a Natália só pra mim e pro meu filho, e a gente vai viver feliz e o Arthur para de ficar ligando. Só que o Guilherme precisava fazer isso de um jeito que a Natália não descobrisse. Porque se a Natália descobrisse, ela nunca ia ficar com o cara que matou o filho dela. Sim. Então não fazia sentido a Natália estar participando. Sim. Entendi. E não houve depois uma retratação, né, em relação à Natália, da mídia. Eles não fazem, porque eles entendem que se o jurado absolveu, a resposta a gente tentou. A resposta foi essa. Tanto é que nem o Arthur, eu acredito tá? Que quando a gente terminou a nossa explanação no plenário, eu acho que até o Arthur conseguiu entender a injustiça que ele estava cometendo com essa mulher. Ela ficou 10 anos sendo julgada por um crime que ela não tinha cometido. A Natália não conseguiu ir no velório do filho dela. E foi uma maldade tão grande que eles levaram essa moça pro reconhecimento do filho, que ele estava em estado de putrefação, para reconhecer o corpo, prenderam ela logo após o reconhecimento, mas não permitiram que ela fosse no velório. Aí a policial civil na época sempre tem que ter uma mulher para ter empatia com outra, porque o homem não tem empatia com mulher, infelizmente. Ela falou assim, eu te entendo. Eu sei que você não pôde ir no velório do seu filho, mas eu trouxe uma foto aqui pra você de como foi o velório. A mulher falou que foi o choro mais doído que ela viu na vida dela. E a gente levou essa mulher pra depor, e quando ela falou isso, as juradas começaram a chorar já. Porque, tipo assim, eles entenderam a injustiça que essa mulher tava sofrendo. Sim. Ela falou assim, foi o choro mais doído da vida dela. Sim. E a partir desse momento aí, a Natália já não tinha mais contato com o Guilherme nenhum. Nenhum. Quando o Joaquim descobriu que ele estava morto, eles já foram presos. Então a Natália não teve mais contato com o Guilherme, nem para um ponto de brigar com ele. Então tudo que mostrava da Natália e do Guilherme eram os dois dando entrevista juntos, de mão dadas, procurando o menino. Que até então ela não sabia, Então né? sempre que o menino pareceu morto, o assassino tá aqui, e olha como é que a mãe da criança tá, de mão dada com ele, alisando a mão. Então tava nessa situação. Esse caso, se eu não me engano, ele na época foi segredo de justiça, né? Ele ficou em segredo. Não pôde ter plateia. Na verdade, o juiz da época liberal, ele entendeu que ia atrapalhar o julgamento. Mas, se eu não me engano, não estava em segredo de justiça. Agora, de cabeça, assim, eu não vou saber te falar. Por conta da mídia também, né? Mas, normalmente, caso em segredo de justiça, eles estão permitindo a participação também. Sim. Estão permitindo? Então, mas eu acho que nesse caso aí mais foi por conta da repercussão. Não falo da população participar, mas, tipo assim, um advogado querer ir lá acompanhar. Nesse dia não pôde ficar ninguém na plateia. Só ficou o Arthur,
o pai do Guilherme, os parentes da Natália, todos que Eu lembro depuseram. que foi um júri bem demorado, 6 bem dias. extenso. 6 6 dias. dias. 6 dias de júri. Todos os E dias. aí, eu achei interessante que você falou uma coisa, que esse júri foi um divisor de águas, né? Que aí depois disso você fez mais júris ainda, né? Porque esse júri aí, não deixaram. Não teve dúvidas que a gente era capacitado. Porque se a gente conseguiu convencer as pessoas de que daquela mulher era inocente e as pessoas entendiam que ela não era, os próximos júris a gente conseguiria fazer essa situação também. Só que também a pressão continuaria a mesma, porque a próxima cliente que me contratasse, ela não quer saber se eu absolvi o Joaquim ou se eu absolvi a Natália. Ela quer saber se eu vou absolver o filho dela. Sim. Então foi isso que a gente foi trabalhando. E muitas vezes cliente não entende que vitória num júri não é só absolvição. Não entendo. Mas eu consigo explicar para os clientes isso, no sentido que, ó, ele vai embora para casa. Então pra gente já é uma vitória. Não, mas tem casos que às vezes não vai embora pra casa, né? Ah, Às vezes você sim. consegue uma pena mais Sim, reduzida. mas é difícil eles entenderem isso. É difícil, né? É difícil. Às vezes consegue um homicídio privilegiado, às vezes consegue. Existem outras formas de você ser vitorioso. Ser vitorioso num júri. Porque na verdade, vamos falar a verdade, eu tenho assim essa impressão que a defesa, na verdade, eu tenho isso comigo, que a gente já entra meio que perdendo. Já entra perdendo. A gente já Qualquer entra processo. perdendo. Em qualquer coisa. Qualquer processo. E no júri é pior, porque existe ali muitas vezes a materialidade, o promotor vai usar daquilo, laudo de ML, mostrar, chocar, e ali, assim, você tem que trabalhar com o que tem no processo. Então a gente já entra... O direito penal é feito para prender, né? Sim. Se for pobre e preto, então, você vai ter 10 vezes mais trabalho. Mas se você for entender a dinâmica do processo criminal, é feito para prender a pessoa. Desde a fase inquisitorial, quando o delegado ele tem total poder de diligências, que você só vai se equiparar na defesa com a acusação quando você for na resposta à acusação. Porque na fase inquisitorial, exatamente, é inquisitorial, você quase não tem acesso a nada. Quando vai chegar, o réu já está com todas as provas contra ele, às vezes uma prova foi feita de forma ilegal ou não, mas já convenceu o jurado, já convenceu o juiz. Então a gente já entra sempre perdendo. E o processo criminal ele é feito para prender. Eu tenho essa... Hoje a prisão cautelar, tanto a temporária quanto a preventiva, ela é utilizada como uma antecipação da pena, né? Com certeza, antecipação da pena e o juiz também, antecipação no convencimento dele. O juiz, se ele vislumbrar ali naquele primeiro momento que o réu vai ser condenado, ele pode não te falar isso, mas as decisões que ele vai dando para manter a pessoa presa já vai no sentido do convencimento dele. Já vai demonstrando o que ele Já vai tá demonstrando pensando. no convencimento dele o que ele está pensando. Por isso que eu falo sempre para os clientes, falo assim, o juiz te manteve preso, ele já meio que tá te condenando nessa situação, já vai colocando isso no seu pensamento, já vai trabalhando essa ideia de condenação, porque no seu caso ele entende que você é culpado, mesmo sem ter a sentença. Então você tem que trabalhar isso com o cliente. Aí quando você fala isso, ele entende que você está jogando a toalha. Aí ele vai contratar outro advogado, que outro advogado vai falar o que para ele? Não, a gente vai ganhar. E o que acontece? Ele é condenado, aí ele volta. Entendeu? Sim. Acontece muito isso. Porque o advogado que fala a verdade, ele não ganha dinheiro. Eu te falo, Elô, era pra eu estar milionário. Porque vai cliente no meu escritório que eles querem ouvir coisas que não vão acontecer. Principalmente porque você já tem um histórico de absolvições, Sim. já existe um histórico Exatamente. de júri, então eles acham que todo júri é igual. Todo júri eu vou ganhar. E aí vai num outro advogado, porque tem advogados e advogados. Vai ter um advogado que vai falar, não, seu caso tá fácil, vou trabalhar, é tantos mil. E eu falo a verdade, ó, seu caso é difícil, a chance de absolvição é pequena, porque eu prefiro perder o dinheiro, mas não perder minha paz, Elô. Porque tem advogado que se vende por muito pouco. Eu não sou nesse... Eu já vim do pouco. Então o que eu já tenho hoje já é mais suficiente para eu viver. Minha filha já estuda em escola particular. Eu consigo dar uma condição de vida boa para ela. Eu não preciso me iludir com dinheiro. A única coisa que eu quero agora é minha paz. E eu passo isso pro cliente. Se ele quiser entender, não quiser entender, que ele vá procurar outro advogado, que vá falar o que ele quer escutar, só que depois ele vai se arrepender. Mas pelo menos não vai ficar falando na minha cabeça que eu peguei dinheiro, que eu fiz isso, fiz aquilo. E eu realmente sou conhecido por isso, eu sou sincero. Se chegar em mim e falar a situação, eu vou falar isso. Perco muito cliente por conta disso? Perco. Mas é o preço que se paga. Sim.
Sim, com certeza. E lidar, eu acho que com processos dessa natureza é mais difícil mesmo. É Eu mais, acho, pelo é menos. mais difícil porque eles não entendem que você não trabalha pro resultado. Você é um serviço de meio. O resultado independe de você. Só que, principalmente por ele te pagar caro, ele entende que ele quer ter um resultado de absorção. Uhum. Então, para você encontrar o meio termo disso daí, é difícil. Você vai estar sempre na pressão de absorver a pessoa, e a pessoa normalmente está presa, tendo a pressão de tirar ele de lá logo. Essa é extremamente desgastante a área criminal. Não, e eu acho que cliente de júri é um pouco mais difícil, porque se você pega, às vezes, outros tipos de crime, é muito comum você ver que a pessoa, às vezes, já estava no mundo do crime, então a pessoa é um pouco mais conformada, é essa a palavra. Ela é um pouco mais conformada com a situação dela, né? Então ela pensa assim, ai, se eu ganhar tal coisa, ótimo, se eu não ganhar, tudo bem. Sim. Agora, eu acho que no júri, nessa situação, foi como a gente falou. A maioria deles é primário, né? É muito comum em júri popular ter réu primário. Então, o réu primário, ele tem mais dificuldade em se ver num processo criminal, Ele né? tem mais dificuldade em se ver no processo, ele tem mais dificuldade em entender que ele cometeu um crime. Porque normalmente ele acha que ele é inocente. Uhum. Ele matou fulano, mas o fulano merecia morrer. Ele não pode ser condenado por conta disso. A gente estava conversando num caso parecido agora há Sim, pouco, que a pessoa não entende a gravidade do ato que ela cometeu. sim, Ela só entende, ela quer sair dali, ela entende que a pessoa mereceu, mas pelo fato da pessoa merecer, ela tem que ser isenta de pena. sim. Então é uma situação muito difícil você explicar para essa situação. Eu peguei a fulana me traindo, fui e matei ela. Eu não posso ficar preso. Mas como não, meu amigo? São situações que não condizem uma com a outra. A sua atitude ela extrapolou o senso da Tá fora. normalidade. Você cometeu um crime. Você precisa entender isso. Você cometeu um crime e é o crime mais grave do Código Penal. É o que tem a pena mais alta. Então você tem que saber a sua situação, o que está acontecendo ali. O que o advogado vai tentar fazer é demonstrar como ocorreu esse crime e as circunstâncias que ele foi cometido. E Sim. dependendo das circunstâncias que ele foi cometido, sua pena vai ser reduzida, sua pena vai ser atenuada, ou você vai ser isento de pena. Só que isso tudo vai ser um dos jurados decidirem. Só que às vezes a pessoa cometeu um crime bárbaro, você consegue uma pena mínima e mesmo assim não é suficiente. Porque você não ganhou, você não absolveu. Ele esperaria uma absolvição, no Ele caso. quer uma absolvição. E preso, eles não têm o que fazer, eles só ficam pensando no processo dele. Então acabam que eles acham que entende de processo mais que o advogado. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente. Eu falo que o bate-papo ele vai. Tá passando um tempo que você acha que você nem percebeu. Então, eu queria te perguntar uma coisa. O que você pensa que foi a sua evolução, assim, de lá do começo, do seu primeiro júri até hoje? O que você sente que você mais evoluiu como Eu, advogado? como advogado do plenário ou como advogado? Do plenário. Como a gente falou bastante do júri hoje, como que você sente que você. Quão você sente que você evoluiu? Quando eu consegui entender a mentalidade do jurado, de tentar ficar menos focado na lei e mais focado na justiça. Uhum. De tentar transpassar para eles que a decisão que eles vão tomar ali, ela vai impactar na vida daquela pessoa de forma positiva ou negativa e também vai impactar na vida desse jurado. Porque a partir do momento que eles terminarem esse júri, o jurado vai para casa dele, só que ele vai refletir. Sim. Ele vai pensar se aquela decisão que ele tomou era correta ou não. E não vai ter mais voto. E essa pessoa vai estar tomando uma pena de 20 anos, 30 anos, ou vai estar seguindo a vida dele com a família. Então, quando eu consegui converter essa narrativa que eu tenho de vida minha para os jurados, foi aí que eu consegui mais resultados positivos. Então você acha que se colocar, mudar a sua mentalidade para a mentalidade de cidadão, não para a Exatamente. mentalidade de advogado. Porque o jurado é um cidadão. É a pessoa que está assistindo a TV, Assim como o advogado. O assim como o advogado também é um advogado. cidadão. É a pessoa que está assistindo a TV, é a pessoa que está lendo o jornal, é a Uhum. pessoa que vê injustiças acontecendo todo dia, é a pessoa que vê impunidade acontecendo todo dia, porque o promotor ele vai trabalhar na tese de que é absolvição e impunidade, Uhum. que as pessoas podem cometer qualquer tipo de crime e o advogado vai vir aqui defender elas, o advogado de bandido, para que elas saiam impunes. E a gente tem que fazer o trabalho contrário. Tem Uhum. que falar que em algumas situações a sociedade ela tem que entender
as circunstâncias que o crime foi cometido, porque poderia ser um deles que estaria sentado ali. Todo cidadão está Suscetível a suscetível, né? cometer esse tipo de crime. Sim, com certeza. Eu também penso dessa forma. É, E aí eu queria te perguntar o seguinte: quantas pessoas tem na sua equipe hoje? É só você? É você que faz tudo? Como que é? Não, tem mais 3 advogados que trabalham comigo, tem a Josi também que me ajuda. Então, ao todo, nós somos em 6, Vocês são uma grande uma equipe equipe. grande. Não E dá aí, conta de fazer tudo, né? não dá, né? Fazer contencioso, fazer tudo. E você tem a pretensão de parar de pegar outros processos e continuar só no júri? Você, Wesley. Então, Não, eu gosto de pegar todos os tipos de processo, porque injustiça tem em todo quanto é lado. E eu vejo que onde tem mais injustiça é na questão do tráfico. é, É porque você coloca uma parcela da sociedade ali marginalizada, que é a pessoa que realmente vai presa, quem que é? Que é aquele moleque que tá na biqueira vendendo, que ele não vai ganhar nada, ele não vai sair daquela vida ali nunca. E quem realmente lucra com isso, nunca é preso, nunca é impune. E sim, o Estado, ele só serve para depositar toda a carga e toda a opressão dele nesse menino. Então, o nosso trabalho primeiro qual que é? É não deixar isso acontecer. sim, Tem situações em que esses meninos aí, por eles serem conhecidos, existem muitos casos que eu já peguei, que eu já consegui comprovar, que eles são forjados. Então, se eu parar de fazer isso, se você parar, quem que vai interceder por essas pessoas? sim. Também tem casos que pessoas são acusadas injustamente de crimes sexuais, que acontece muito com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Então são casos que realmente, se eu entendo que se eu parar, e se você parar, quem que vai defender essas pessoas? E só no júri não é suficiente. Sim. Não, é verdade, total. Eu acho que por tudo que você falou aqui hoje, tem uma palavra que te define é justiça, né? O que te move é a justiça. Justiça. Você tem essa sede por justiça. Não só a gente abordou bastante o tribunal do júri, porque foi como eu falei anteriormente, é o ápice da carreira do advogado criminalista, né? Então a gente focou bastante nisso, mas isso que você está falando é muito viável, né? Que a injustiça ela acontece em qualquer tipo de processo. Qualquer tipo de E processo. o advogado, ele está ali para defender direitos, né? Ele não está ali para defender a pessoa ou o que ela fez. Isso que a sociedade tem dificuldade em entender o papel do advogado criminalista, né? E também, se a gente não fizesse esse papel, Quem vai fazer? um defensor público faria. Concorda? Mas dá conta? Existem tantos Não, defensores assim? não dá conta, mas eu queria te dizer assim, esse cidadão, ele vai ter que ser defendido por alguém. Esse é um direito constitucional dele. Então, assim, a gente tem que defender os direitos dele, independente se é num crime de homicídio, sim, se é um entendi. tráfico, se é um Com crime... certeza. Ele precisa de uma defesa, entendeu? Então, assim, nós somos criminalistas, a gente gosta de ser criminalista, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender E a nosso gente não papel na absolve sociedade. ninguém, né? Quem absolve é o juiz. A gente Exatamente. apenas demonstra para o juiz que aquela situação ela merece uma absolvição ou não. E no júri, quem absorve é a sociedade. Nunca, Os nunca, representantes da nunca sociedade. teve um advogado que absolveu ninguém que eu conheça. Sim, Sempre é um juiz, com base nos argumentos do advogado. sim, sim. E, assim, doutor Wesley, queria te perguntar, assim, para finalizar, o que você almeja hoje para sua carreira? Ou você sente que você já chegou realmente no ápice? Hoje eu já me sinto realizado. Se sente Já realizado? me sinto realizado. Eu me sinto tranquilo com relação à projeção de carreira, assim. Eu acho como eu te falei como eu vim de muito pouco, o patamar que eu cheguei hoje, eu conseguindo dar uma vida digna para minha filha, para minha família, para minha mãe, eu acho que para mim já é suficiente. Nunca me interessei tanto por dinheiro. Obviamente gosto das coisas que o dinheiro traz, mas eu acredito que eu não almejo. Futuramente posso tentar dar aula. É que eu prefiro passar os tempos livres. Eu gosto de jogar meu videogame, eu gosto de ficar com a minha filha. Então eu não trocaria esse período que eu tenho, que é pouco, que é o final da noite, para dar aula ou tentar ganhar mais dinheiro. Eu prefiro muito mais o meu lazer. Então eu acredito que hoje, nessa fase que eu esteja da minha vida, eu me sinto realizado, tranquilo com relação ao meu trabalho. Pode ser que mude futuramente, mas hoje não mudaria nada, não. Se você quiser dar algum recadinho pro público,
Bom, eu já falei, no meu ponto de vista, eu acho que se tem uma palavra que define o Dr. Wesley, além, lógico, de superação, porque você veio de uma origem muito simples, né? Então, eu te defino como superação e também eu usei a palavra justiça. O que você falaria mais para o público te conhecer? Eu acho que eu utilizo ali a palavra coragem, Coragem. porque quando você advoga no direito penal, se você não tiver coragem, você não consegue muitas coisas. Porque você precisa ter coragem para enfrentar injustiça que promotor comete, injustiça que juiz comete, às vezes até um advogado comete com outro advogado. Então você precisa ter coragem para se posicionar, para mostrar seu caráter. E eu acho que eu consegui, nessa minha carreira aí, seguir nesse princípio aí de ter caráter, honestidade, coragem. Eu acho que se você ouvir falar de mim por qualquer outra pessoa, qualquer outro advogado, Uhum. eu acho que os adjetivos vão ser esses. Sim. Então, eu tento ser o mais profissional possível que eu consiga ser no tempo que eu tenho. Eu utilizo a minha bagagem para fazer isso também. Mas acredito que a questão do seja mais profissionalismo, coragem, e é isso. Justiça. E justiça. E que conselho que você daria para um estudante de direito que está pensando em ir para criminal? Você finaliza falando o que para essas Tenha pessoas? paciência. As coisas não acontecem do dia para noite. Eu demorei praticamente 3 anos para conseguir pagar minhas contas. Demorei 6 anos para conseguir ter uma notoriedade, da ponto de não precisar mais ir atrás de cliente. Tenha paciência, mas principalmente aproveita que quando você não tem cliente, você tem tempo. Então utilize esse tempo para estudar, utilize esse tempo para atender o seu cliente melhor, porque é muito mais fácil um cliente seu virar seu amigo, do que um amigo seu virar seu cliente. Então aquele primeiro cliente que você tem, se você não perder ele, obviamente que vai ter casos que você não vai conseguir ter todos os clientes. Mas esse seu cliente virando seu amigo, ele vai te indicar outros. E que vão te indicar outros, que vão te indicar outros. Por quê? Porque ele foi bem tratado naquela primeira vez. E ele foi bem tratado por um advogado que estava totalmente preparado. Porque você tinha tempo para estudar o processo dele. Então, quando você vem com essa base, os seus clientes eles são muito mais sólidos. Sim. Sim, hoje, por mais que a internet é muito forte, eu acho que o boca a boca é o principal. E não fale mal de advogado. E, sim, Principalmente isso. Os advogados criminalistas eles não são seus concorrentes. A gente poderia muito bem ser concorrente um do outro sim, aqui. A gente não tem concorrência. O produto bom ele se vende sozinho. Não precisa falar mal de advogado nenhum. Graças a Deus, a gente está vindo numa leva boa aqui, que a gente está se respeitando muito, coisa que sim, os advogados anteriores eles tinham muito problemas com relação a isso. sim. Então, não fale mal do advogado, faça o seu trabalho com calma, trate seu cliente com educação, esteja preparado para o seu processo, porque o cliente vai perceber isso e ele percebendo isso, ele vai te indicar para outros. E quando ele te indicar, você já vai estar com mais bagagem e as coisas vão acontecendo naturalmente. Tem espaço para todo mundo, né, doutor? Tem espaço para todo mundo, tem casos que até a defensoria está abarrotada também. Tem espaço Sim, para todo mundo trabalhar, como eu falei, produto bom ele se vende sozinho. O cliente ele quer ser bem tratado, ele espera o resultado, obviamente, mas quando o resultado não vem, ele foi bem tratado, ele vê que você se dedicou, para ele já vai ser suficiente. sim, Então não precisa se desesperar, dá para vir para a área criminal, tem espaço para todo mundo, sempre está tem. chegando. O Dr. Paulo começou agora com a gente lá também, a gente atendeu ele no escritório. Também ele já tem os clientes dele. Tipo assim, a demanda é tanta que a gente não consegue abarcar Ah, todo mundo. a população carcerária ela é muito maior do que deveria ser. Se tivesse advogado para o tanto de gente presa, para o tanto de gente que responde processo criminal, seria o mundo ideal, né, doutor? Então, assim, eu concordo completamente com você que não existe E concorrência. até hoje eu não entendo por que que esses advogados antigamente brigavam tanto. Eu acho que é porque era bem polarizado. Acho que não tinha assim tanta concorrência. Então, assim, eu acho que eles brigavam mais entre si por isso, mas eu concordo com você. Ah, uma última dica. Utilizem bastante as redes sociais. Aproveita que a OAB ainda ela não definiu nenhuma normativa sobre isso. Por quê? Porque o produto, ele para ser vendido, ele tem que ser visto. Então não adianta você ser bom no que você faz se ninguém souber que você é bom.
Concordo. Então, conseguir uma decisão favorável, mostra para as pessoas que estão ao seu redor ali que você consegue decisões favoráveis, a forma que você trabalha, a dedicação que você faz aos seus processos, a forma que você organiza o seu dia. Faça isso, que as pessoas vão te assistir. Pode não ser aquela pessoa próxima a você ali, mas pode ser uma outra que você menos espera, que vai estar vendo, e quando você menos esperar, aconteceu alguma coisa com o vizinho dela, com o filho dela, com o primo dela, e ela vai te indicar. Mas ela precisa lembrar de você. Sim. Só é... E quem não é visto não é lembrado. Eu ia terminar a frase falando isso. Então Quem utilizem não é visto, mesmo, não tenham lembrado. medo de redes sociais, postem dia a dia, Sim. que hoje é uma grande vantagem. Antigamente não tinha isso, não. É. Então, assim, finalizando hoje, eu queria agradecer você que ficou até o fim. Gostaria de agradecer você, Dr. Wesley, por ter aceitado o convite. Eu não hesitei quando eu pensei em convidar o senhor, porque, para mim, você falou que não, mas você faz parte, sim, da Jovem Advocacia. Mas uma Jovem Advocacia com muita bagagem, né? Apesar de jovem, você tem muita bagagem, muita história. Eu acho que se a gente fosse até comentar sobre casos aqui, a gente comentou de um caso seu. Gastou muito tempo. Se a gente fosse falar sobre realmente os casos, a gente teria vários momentos. Assim, você está criando uma notoriedade, não está criando não, já criou em casos de tribunal do júri, não só em casos de tribunal do júri, mas no direito criminal. E para mim foi muito importante ter você aqui hoje, foi uma honra, eu gostei muito do nosso bate-papo, de conhecer mais sobre você. Dizer para você que eu tenho uma admiração por você, pelo histórico que você tem, por tudo que você construiu, porque a gente sabe que não é fácil construir do zero, e ser advogado criminalista é muito difícil, só quem sabe o quão difícil é. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, tá? E dizer que, se Deus quiser, vai ter mais vezes. Doutora, eu que agradeço a oportunidade aqui, o prestígio que você me deu. Me sinto muito honrado, de coração mesmo. Muito prestigiado, até porque das pessoas anteriores que vieram aqui, que foi a doutora Cláudia Seixas, doutor Sebastião, e você me convidar aqui também, me sinto muito honrado, muito prestigiado. Estou me sentindo importante agora, Sim. Graças a você, culpa sua. Mas muito obrigado mesmo pela consideração, por lembrar da gente aí. E eu só agradeço, também acompanho você aí, seu trabalho. Acho que daqui a pouco não vai ter mais cliente pra gente, você vai pegar todo. Mentira. Você é muito boa advogada, Obrigada. muito bom ser humano. É um prazer, um privilégio ter você compondo a banca de advogados aqui de Ribeirão Preto. Digo mesmo, doutor. Ainda mais por conta de que sei do seu caráter, do seu trabalho. Sempre que perguntarem de você, só tenho coisas boas para falar. E fica aqui mais uma vez meu agradecimento. Digo mesmo, doutor, é recíproco. É recíproco. E você que ficou até o fim, obrigada. Gostaria que vocês conhecessem melhor o Dr. Wesley. Vocês vão gostar muito de assistir. Então, agradeço e até a próxima semana. Obrigada.